atenção. Aqui é inteligência no comando. Eu domino... O primeiro GPT que foi lançado, GPT-1, em 2018, foi logo depois daquele paper. Toda a atenção que você precisa. Depois daquilo lá, eles fizeram um treinamento com um modelo de inteligência artificial e em 2018 eles lançaram. E o primeiro treinamento, ele tinha 117 milhões de parâmetros. 117 milhões de parâmetros era uma quantidade muito grande de dados na época, era muita informação, mas ainda era pouco. Você conversava com o ChatGPT em 2018, por exemplo, quem já tinha acesso a isso, e parecia assim, que ele era uma pessoa de uns 5 anos de idade conversando com você, entende? Ele não tinha tanta habilidade assim, ele não tinha tanta capacidade de responder, porque ele não entendia tantos padrões. Então ele poderia falar assim, eu vou trazer um exemplo assim de uma criança, por exemplo, papai, tô com fome. É diferente de você falar assim, putz, tô com fome. Como chama aquele restaurante que tem um restaurante aqui em Salto, que o cara, tem um bistrô. É um bistrô. O Ícaros agora. Ícaros, Pô, estou com fome, né? Preciso comer no Ícaros, uma coisa assim. O que eu quero dizer é assim, que o contexto, a qualidade, a fala, a narrativa, ela depende muito do seu contexto, do seu repertório. O que difere, por exemplo, um advogado muito bom de um advogado mais ou menos? O repertório, a inteligência. Ou seja, o estudo. Quantos livros você já leu? Dá-lhe livros e livros e livros de experiência e vai lá ver a coisa acontecendo, ou seja, experiência, você está consumindo. E nós, na medida que nós nos deparamos com o ambiente, com palavras, com informações, a gente vai aprendendo com aquilo. Você pode ficar uma pessoa extremamente culta, dependendo do seu ambiente. Você pode falar um português péssimo, dependendo do seu ambiente. Então, esses 117 milhões de parâmetros do GPT-1 foi o que deram de alimento para ele ter as informações. Então, ele era um GPT fraco, ruinzinho. Tanto é que quando saiu lá atrás, não bombou. Por quê? Porque, você não funciona direito. Não tem como eu utilizar. E hoje em dia, por que você tá nessa vibe? Oh, nossa, isso aqui é bom pra caramba, agiliza a minha vida. Agora, por exemplo, o GPT-5 tem 2 trilhões de parâmetros. É muito mais do que o GPT-1. E eu trouxe alguns comparativos para vocês entenderem o que significa 2 trilhões de parâmetros. Se a gente pegasse esses 2 trilhões de parâmetros e pegasse um livro, tá? Um livro tem mais ou menos 200 páginas. Um livro de 200 páginas seria equivalente a aproximadamente 192 milhões de livros. É muito livro. Quantos livros, em média, a gente lê por ano, por exemplo? Eu vou trazer um comparativo desses 192 milhões de livros, que se a gente pegasse e empilhasse, tá? Um livro é média aqui 1,5 cm, 2 centímetros mais ou menos, né? Se a gente empilhasse esses livros, ele seria equivalente à altura de 326 Everest. Ou seja, o Everest tem 8.000 metros de altura. Seria equivalente a 326 Everestes empilhados. É muita informação, né? Se a gente tivesse que ler isso, se a gente lesse 2 livros por semana, tá? 2 por semana, a gente levaria em média 1.846.153 anos. Isso se você vivesse até 80 anos de idade e lesse 2 livros por ano. A gente considerou que 2 livros por semana, uma idade útil de 80 anos. Dá 23 mil vidas. Agora, sabe aquela pessoa que você conhece, que você fala, nossa, essa pessoa fala bem, difícil falar que nem ela, estudou pra caramba, mestrado, doutorado. Ok, 23 mil vidas. É isso que o ChatGPT-5 tem de informação. Agora, essas informações são padrões. Ou seja, ele dominou a linguagem. Ele entendeu o que é a linguagem. É muita informação. À medida que a gente vai lendo o livro, a gente vai tendo, né, uma habilidade de falar mais bonito, de falar mais difícil, às vezes, né? Parece que é mais difícil. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Agora, o ChatGPT, que nem eu trouxe para vocês aqui, né? Ele foi treinado pela OpenAI. Então a OpenAI tem o GPT-5 hoje com 2 trilhões, aproximadamente 2 trilhões de parâmetros. Agora se você vai para o Google, tem o Gemini, mesma coisa, parecido.
tem mais ou menos essa quantidade. Essas IAs modernas de última geração, 2025/segundo semestre, nós estamos falando de, em média, 1,5 trilhão de parâmetros. O do Elon Musk, mesma coisa. Então, essas inteligências artificiais modernas, elas têm essa capacidade e por isso que elas são consideradas mais precisas, elas diminuíram o nível de alucinação. Então, o que você perguntava para o ChatGPT-3 em termos de alucinação versus o GPT-5 é muito diferente. São coisas que já... isso aqui é um problema, então vamos melhorar, tá melhorando. Mas a tecnologia não muda. Essa tecnologia de transformação de atenção, que veio em 2017, ela não muda. Então, nós não teremos uma evolução assim, nossa, a inteligência artificial vai... Não, o que está acontecendo com a inteligência artificial é o patamar de nível máximo da tecnologia hoje. Não tem muito para onde ir. Né? Então, vai se descobrir maneiras de usar essa tecnologia, mas não tem muito para onde ir depois disso. Não tem um nível de consciência que ela vai adquirir. Ela é uma matemática ainda. Agora, o que eu quero trazer aqui para vocês é que a mesma pergunta pode ter várias respostas. Por quê? Porque é probabilidade. Já aconteceu de vocês mandar uma citação para o ChatGPT e aí a resposta vem, mas aí você vai fazer uma correção e perde parte do que aconteceu. Tipo, você fala, putz, mas aquela estava boa também, mas agora eu perdi. Por quê? Porque ele não repete a mesma resposta. Não existe uma resposta certa, existe uma resposta provável. Então, no contexto de resposta, sempre vai ter uma modificação. Muda um pouquinho a resposta. Pode vir uma resposta um pouco diferente, pode ser parecida, pode ser coisas até equivalentes, mas nunca é a mesma coisa. Então, se eu fazer a mesma pergunta 10 vezes para a inteligência artificial em 10 máquinas diferentes, as 10 respostas estarão diferentes. Claro que se você responder quanto que é 2 mais 2, ela vai falar 4. Ok, mas aí é um cálculo. Ela não está tipo, tendo que justificar um texto, por exemplo. Aí muda o texto se você muda só o tom. Então, dependendo de como você fala com a inteligência artificial, também ela pode te dar um outro tipo de resposta. E você pode repetir o comando e ter várias saídas diferentes. Eu quero trazer aqui para vocês o exercício prático, que é esse simulando a IA. Complete a frase abaixo, marcando qual palavra você acredita que teria maior probabilidade de aparecer em uma resposta gerada por IA. Hoje eu acordei cedo, tomei um café e fui até a academia. Então... Mas por que tem isso? Por causa do treinar na frente, né? Mas poderia treinar na sala, certo? Você poderia ter os aparelhos em casa. E hoje a resposta é, eu fui até a OAB, né? Vocês vieram treinar na OAB. Reflita. Se você mudar só uma palavra na frase, a resposta muda também. Ó. Hoje eu acordei cedo, tomei um café e fui até a assistir TV. Mudou uma palavra e mudou o contexto. Você pode falar assim, fui até a sala. Certo? Então a IA não adivinha porque ela sabe. Ela adivinha porque é probabilidade. Então vamos trazer um pouquinho de contexto para isso, só para a gente entender, né? Às vezes a gente manda uma pergunta para a inteligência artificial e ela responde uma coisa que a gente não era o que a gente queria. Mas o segredo está em você aumentar a probabilidade dela acertar. Como? Conversando com ela de uma maneira mais precisa. A gente vai chegar nisso mais para frente aqui no treinamento. Então a gente vai continuar aqui trazendo mais entendimento ainda sobre o que é uma LLM, que é o cérebro dessa máquina. Quanto mais vocês entenderem ela, melhor fica para vocês entender ela, para usar ela na prática. Então muda totalmente. Eu falo isso para vocês porque quando eu comecei a utilizar a inteligência artificial, eu usei a inteligência artificial assim, de uma forma muito intuitiva. Para falar a verdade para vocês, quando eu comecei a primeira vez, eu falei assim, esse negócio não funciona direito. Foi quando que tinha o GPT antigo e a resposta não foi muito legal. Eu falei assim, pô, isso daqui é legal, mas não vai adiantar, não vai agilizar meu lado, vai me atrapalhar. Pô, vou ter que ficar corrigindo o texto, não quero. Né? E depois de um ano, aí eu usei de novo, aí eu falei assim, pô, agora dá, né? Agora é legal, agora vamos avançar. Então,
depois que, nesse processo, eu entendi o que é uma LLM, e eu fui estudando, e fui entendendo, e realmente aprimorando, mudou a forma de eu ter consciência sobre o uso da inteligência artificial. Então, antes eu esperava que ela me entregasse certas coisas, ou certas respostas. Às vezes eu tinha conversas tolas com ela. Conversas tolas. Por quê? Porque era uma tolice aquilo que eu estava perguntando. Ela não ia me dar aquilo com certeza, ela ia me dar aquilo com probabilidade, mas eu não sabia que era assim. Então, a gente vai entender aqui, ó, na página 9. Então, eu quero que vocês entendam assim que esse LLM, ele equivale a um cérebro humano. Onde está a informação dela, onde está o processamento. Então, nós temos o cérebro, e esse cérebro, nós temos uma personalidade. Então, quando a gente nasce, a gente tem nosso nome, a gente tem as crenças que vão sendo adquiridas ao longo da nossa experiência de vida, nós temos os aprendizados que a gente vai tendo, os cursos que a gente faz, a gente vai adquirindo, né? Adquirindo a personalidade, as habilidades, os skills, os soft skills. E a inteligência artificial, ela é esse cérebro. Então, nós temos a personalidade, mas nós temos um cérebro. E aqui dentro dessa sala, todos nós temos um cérebro que é igual. Basicamente é igual. Ele funciona igual. É um processamento, armazena informação, tem uma forma de processar certos tipos de informação, informação emocional, informação física, né, do que está acontecendo no seu ambiente. Agora, a inteligência artificial ela tem esse cérebro equivalente, ela funciona com a LLM. Agora, como eu expliquei para vocês, né, quando a gente começa a aprender as palavras lá atrás, tem a palavra A, tem a palavra B, tem a palavra C, né, o ABC. E quando a gente pensa numa garrafa, tem a palavra G e A, G. Aí tem RA, R-A, I-F-A, ok, garrafa, você aprende com estruturas, não é? A inteligência artificial também, e isso a gente chama de tokenização. Então, por exemplo, eu comprei pão na padaria. Eu, ok, ela não separa. Exemplo, E e U, é eu. Então, um token equivale a uma parte de uma palavra. Não necessariamente uma palavra que é curtinha, ela seja um token. Pode ser que o E está separado do U. Existe uma estratégia interna que separa as palavras e essa é a primeira parte. Então, no caso aqui, eu só estou trazendo para vocês um exemplo. Ó. Eu comprei pão na padaria. Então, cada pedacinho desse vai se transformar num número posteriormente. Então, o entendimento de como que nós aprendemos é, entre aspas, parecido de como a inteligência artificial também aprende. Então, quando ela lê, ela não lê palavras, ela lê tokens. Tem tokens de entrada, quando você dá entrada nela, quando você passa informação para ela, é a entrada. E tokens de saída, que é a resposta que ela dá para você. Então, palavra completa, por exemplo, seria às vezes completas. Essas duas palavras se tornam em 2 tokens. Então, a inteligência artificial não entende palavras, ela entende tokens. A próxima página, página 10, é a vetorização e embedding. Então, quando que você tokeniza, quando você transforma a palavra numa tokenização, cada palavrinha menorzinha, ela vai ter uma correspondência de número. Só que esse número, ele também está associado a uma dimensão dentro dessa caixa que é a inteligência artificial. Então, esse LLM é uma caixa vetorial com muita informação. Em cima, embaixo, são aqueles parâmetros todos. Agora, esses parâmetros, eles são ligados a números. Então, tem um número que representa o token, mas existe uma referência de, por exemplo, altura, distância. Então, por exemplo, a padaria da Manu está onde? Em Salto de Pirapora, certo? Então, se você estiver lá em São Paulo e você estiver ouvindo alguém falar, por exemplo, comi um pão lá na padaria da Manu. Aí você fala assim, eu sei onde que é a Manu. Por quê? Porque a Manu tem uma localização. Então, a Manu, a padaria da Manu, tem 3 palavras. Padaria da Manu, 3 palavras.
Só que ela não está ligada somente às palavras, não são só as letras que estão aqui, tem a dimensão também, o local que ela está. Então, quando a gente fala pão, ela tem o símbolo do token, mas também tem uma dimensão dentro dessa caixa que é esse cérebro, como se fossem os neurônios. Então tem um neurônio da inteligência artificial que representa a palavra pão. E o pão está mais próximo da manteiga. Entenderam agora? Ou seja, a vetorização e o embedding, ele está ligado a aonde que a palavra está dentro dessa caixa que é esse cérebro da inteligência artificial. Isso é importante. Vou trazer a próxima etapa aqui para você. Porque existem pesos e conexões para que no fundo ela encontre a probabilidade certa para te dar a resposta. Então, novamente, o que eu estou reforçando bastante com vocês, para vocês entenderem, sobre a máquina, que é um cálculo matemático. Ela vai pegar números e correspondências e vai trazer resposta para vocês. Então, existem pesos. Padaria da Manu. Padaria é qualquer uma, mas da Manu só em Salto do Pirapora. Ou seja, existe um peso interconectado com a padaria da Manu e Salto do Pirapora, com a casquinha do pão airado, que está interconectado. Agora, atenção e transformação bom, eu vou trazer uma atenção e uma transformação aqui para vocês. Pessoal, estou morrendo de vontade de comer um pãozinho, mas eu queria comer com Nutella. Me cita um nome. Pessoal, estou morrendo de vontade de comer um pãozinho, mas eu quero comer com Nutella. Me citem um nome. Ok. Diego. Ok, isso. Por quê? Porque tem o peso, tem uma conexão. E aqui a gente está falando sobre atenção. A atenção está conectada. E o que você fez? Você puxou uma janela de contexto, que é a memória do que nós estamos falando aqui, você interconectou com o Diego. E é isso que a inteligência artificial faz quando você começa a conversar algo com ela e passa várias interações, você cita alguma informação aqui que não tem nada a ver, mas ela puxa a janela de contexto e ela lembra. Então, atenção e transformação. E previsão probabilística é uma questão de cálculo, uma questão de matemática, que é o que é provável. Então, por exemplo, quando a gente colocou aqui, Yasmin? Bianca. Yasmin é você, né? Bianca, você trouxe uma probabilidade, poderia estar certo? E você também. Tanto é que a hora que você respondeu assim, tipo, Diego? Né? Tipo, pode ser. Probabilidade. Então é isso. É que a diferença do ChatGPT é igual você falou, ele responde com certeza. Ele ia falar assim, Diego, é o Diego, pô. Aí ninguém ia duvidar, né? Mas eu lembrei também que nós estávamos acontecendo no meio. Eu ia falar Dois Amores, que é o nome do pão com Nutella e pão com manteiga da padaria. Tá fazendo sentido? Sim. Como que tá sendo para vocês, assim, essas informações? Assim, que dúvida que tá surgindo? Nenhuma dúvida, você está encaixando as coisas conforme a gente usa no dia a dia, vai se encaixando a explicação que você está dando. Legal. Então, ok. Vamos ver a máquina por dentro? Isso aqui é uma imagem que eu criei para vocês para simbolizar, né, o que é essa LLM por dentro. Então, tem uma varinha aqui. Aqui, ó. Comprei pão aquele que eu falei para vocês. Então, se a gente joga comprei pão ele vai preencher padaria. Agora, a vetorização comprei pão ok, ele entende essa linguagem porque ele já leu milhões de informações sobre pão. E faz muito sentido que seja na padaria e não no borracheiro. Então, o comprei pão existe a vetorização, corta em pedacinhos, transforma em número, tem a questão do espaço, ela interconecta e procura. Qual que é a palavra que pode ser ali? É padaria. Então, existe aqui a palavra pão, as interconexões, a dimensão, e o bloco principal. A padaria está perto do pão. Então, existe uma conexão forte. Se existe uma conexão forte, ela sugere, provavelmente, é padaria. E aí, no bloco de atenção, padaria, mercado, carro, palpite matemático, padaria.
Cada palavra entra, vira número, passa por camadas conectadas, é ajustada por atenção e, no fim, gera a próxima resposta da IA. Assim, quando você conversar com a IA no trabalho, saiba que, por trás de cada mensagem que você envia, existe um processamento de bilhões de informações para gerar a resposta. E o que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, que uma simples frase como essa, comprei pão na padaria, faz o mecanismo rodar com todos os parâmetros. Nós estamos falando sobre milhões e milhões de cálculos para uma frase simples como essa. Então, a tecnologia que a gente tem, ela gasta muita energia para dar uma resposta simples. Porque existem muitos cálculos que são feitos. Só que são feitos em frações de milésimos de segundo. Então, a gente não percebe. Principalmente hoje em dia, que você tem modelos que respondem mais rápido. Agora, quando vocês usam a inteligência artificial, vocês podem perceber que ela responde palavra por palavra. Já perceber? Existem algumas que são tão rápidas que você nem percebe mais. Ou seja, você bate, ele vai tchum, rapidinho. Mas antigamente, quando você tinha, por exemplo, o GPT-4, era palavra por palavra. Você ficava vendo, dava para acompanhar ela falando. Pô, tá respondendo. Por quê? Porque ela tá cada palavra processando. Então, a cada palavra ela processou, respondeu e jogou a próxima. Respondeu e jogou a próxima. E vai construindo. E essa transformação é constante. Então, às vezes parece que é muito rápido. E aí tá ali o texto, ok? Mas ainda assim foi processado palavra a palavra. Ela não responde, ela não tem o texto, ela não armazena a informação total. Ela não tem consciência que você comprou pão na padaria. Ela só projetou matematicamente como uma calculadora que gosta de palavras. Então ela não entendeu o que você trouxe. Ela só fez o cálculo e parece que é isso, então eu vou responder isso. E aí, antes da gente fechar esse bloco, que era para explicar sobre o que é inteligência de verdade, inteligência artificial de verdade, eu quero trazer para vocês que no começo eu falei para vocês que vocês não podem deixar a inteligência artificial dominar. E agora, talvez faça um pouco mais de sentido. Por quê? Porque como que você vai deixar uma calculadora dominar a sua vida? Não tem como. Você tem que tomar algumas decisões. É claro que ela pode te dar muitas referências, ela pode te ajudar em textos, ela pode te dar estatística, ela pode te dar previsibilidade, ela pode te ajudar. Mas se você deixar ela decidir por você, ela vai te dar uma probabilidade do que pode parecer ser melhor. Mas nem sempre o que é provável é o que é melhor. O primeiro bloco que eu queria trazer para vocês, que está ligado aqui no índice, ó, página 2, se vocês puderem voltar, a gente vai revisar aqui. Então, no índice, ó, compreendendo a inteligência artificial na prática, o que é a IA, como funciona, porque tudo é linguagem e IA no contexto do seu trabalho. Então, esse primeiro bloco, ele está chegando ao fim e eu vou deixar um espaço aberto aqui antes da gente continuar para tirar dúvidas mesmo sobre essas informações. Eu acho que esse conteúdo, para falar a verdade para vocês, ele é difícil às vezes de digerir, entender o que é uma LLM, por exemplo, é um processo que é de difícil de gestão, porque é uma tecnologia, tem muita informação. Mas antes da gente entrar no próximo, que é a engenharia de prompt, eu deixo aberto aqui com vocês. E vamos para dentro executar. Eu sei que estou aprendendo e isso vai me ajudar. São meus sonhos, minha vida, meu projeto vai brilhar. Aqui vai a música.